alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem e seus familiares também. Sejam bem-vindos para mais uma aula. Nessa aula, nós falaremos sobre os hormônios que são fabricados pelas glândulas endócrinas. A gente vai começar a falar e terminar na próxima aula. Então, recapitulando aqui um pouquinho, na última aula nós falamos o que são hormônios, sobre glândulas endócrinas, exócrinas e glândulas mistas. Então, agora a gente vai adentrar nas glândulas endócrinas e fazer aí a distinção sobre os hormônios que é fabricado por cada glândula, tá bom? A primeira glândula que nós veremos hoje será o hipotálamo. O hipotálamo está localizado logo na base ali do cérebro e ele produz hormônios que regulam o funcionamento da hipófise. E aí estimula ou inibe a secreção desses hormônios que é produzido por ela. Vamos lá. Mas quem são esses hormônios, né? Quais são eles? Nós temos dois que são fabricados no hipotálamo e são reservados, guardados lá na hipófise. O primeiro deles é a ocitocina, com a abreviação OT. A função dele é responsável pelas contrações uterinas no momento do parto e ele auxilia na ejeção do leite durante a amamentação, a sucção ali do bebê, né? Aquele movimento de sucção faz com que libere ocitocina na corrente sanguínea para poder estimular a ejeção desse leite. O outro hormônio é o hormônio antidiurético, a sua abreviação ADH. Ele atua reduzindo o volume de urina produzido. O que é isso? Esse hormônio ele também é chamado de vasopressina. E ele atua no aumento da absorção de água pelos rins. Então, vamos pegar aqui uma suposição. Quando esse hormônio começa a ser fabricado com deficiência pelo organismo do ser humano, acontece que a pessoa pode sofrer de diabetes insípidos. O que é isso? A pessoa começa a perder muita água do corpo. Ela chega a eliminar, uma pessoa que tem diabetes insípidos, ela chega a eliminar cerca de 15 litros de água por dia. E aí a gente se pergunta, como que uma pessoa dessa sobrevive? Aí, para ela poder sobreviver, ela tem que beber cerca de 15 litros de água por dia. Então, a deficiência desse hormônio antidiurético leva a pessoa a eliminar muita água. Então, qual que é a função desse hormônio? É aumentar ali a capacidade de absorção de água pelos rins. A próxima glândula que nós veremos é a hipófise. A hipófise ela é dividida em duas regiões. Nós temos a hipófise anterior, que também é chamada de adenohipófise, e a hipófise posterior, que também é chamada de neurohipófise. A gente pode observar aí, nesse esqueminha do lado, onde que está localizada a hipófise anterior e onde está localizado a hipófise posterior. Cada hormônio que foi produzido pela hipófise e é mandado pela corrente sanguínea, ele age sobre determinado local. Então, a gente chama esses locais de órgãos-alvos ou glândulas-alvos. E no esqueminha que nós vamos construir aqui juntos, e que inclusive tem no livro de vocês, ele vai demonstrar qual hormônio é produzido e onde que ele irá atuar. Então, vamos lá. O primeiro nós temos a hipófise posterior. Não precisa ter dificuldade para diferenciar qual que seria a hipófise posterior e qual que seria a hipófise anterior. Vamos lá, para ficar fácil, a hipófise posterior é aquela que os hormônios foram fabricados no hipotálamo e foram mandados aqui para essa hipófise, que a gente também pode chamar de neurohipófise, para ser reservada. Então, a hipófise posterior, ela atua como reservatório desses dois hormônios, que eu falei anteriormente, que é o ADH, que ele atua diretamente nos rins, e a ocitocina, que atua diretamente nas glândulas mamárias e no útero, responsáveis aí pelas contrações uterinas e a ejeção do leite materno. Então, agora nós veremos os hormônios que são fabricados pela hipófise e armazenados na hipófise anterior. Primeiro deles, nós veremos o FSH e LH. FSH significa hormônio folículo estimulante.
Esse hormônio está participando ativamente na formação dos gametas. No sexo masculino, nós temos a presença dos gametas espermatozoides e no sexo feminino, dos óvulos. Então, esse FSH está atuando aí na formação e maturação desses gametas. E o LH? LH significa hormônio luteizante. E ele age no processo de ovulação. Então, aquela época que a gente fala que a mulher está fértil, é esse LH começando a ser eliminado ali na corrente sanguínea. Nós veremos a presença desse hormônio principalmente no ciclo menstrual, que nós vamos falar mais para frente também. Já nos homens não têm útero, né? Como que vai ser aí a participar no ciclo menstrual? Não tem como. Então, nos homens, esse LH atua de que forma? Na produção de testosterona. A testosterona é um hormônio que vai aí influenciar diversas formas, principalmente no crescimento de pelos, na face, na região pubiana. Vamos ter também a testosterona aí participando na alteração de voz. Então, a gente vai ter a voz nos homens mais grossa do que nas mulheres, devido a essa testosterona que está sendo produzida ali pelo hormônio luteizante. Então, ele atua diretamente nos testículos e nos ovários. O próximo hormônio, então, que nós vamos ver é o TSH. TSH significa hormônio estimulante da glândula tireoide. E ele estimula na produção e secreção dos hormônios que são fabricados pela tireoide. Então, ele coordena ali algumas funções da tireoide que nós vamos ver quais são as funções ali da tireoide posteriormente. Então, ele atua na tireoide. Próximo hormônio, então, é o ACTH, também conhecido como hormônio adrenocorticotrófico. O ACTH ele atua diretamente na suprarrenal, que nós vamos ver posteriormente também. Ele controla a produção e a secreção dos hormônios que são produzidos pela suprarrenal. O próximo hormônio que nós veremos é a prolactina. A prolactina ela atua principalmente na puberdade. Então, é aí na fase que está começando a se desenvolver as glândulas mamárias. É quando a prolactina ela atua. Ela atua também quando a pessoa está em fase de gravidez. No caso, a mulher, ela está passando ali por uma gravidez e começa a dar sinais de produção de leite pelas mamas. Então, ela atua diretamente nas glândulas mamárias. Mas e no caso dos homens? Esse hormônio nos homens, ele auxilia o LH nisso aí, na função de produção de testosterona. Último, GH. O GH, ele é o hormônio do crescimento. E ele, como o próprio nome diz, estimula aí o crescimento do corpo. Então, nós veremos aí a participação da divisão celular nos ossos e nos músculos para o crescimento desses órgãos. Então, a gente vai ver aí o aumento muito grande, uma divisão celular, uma multiplicação celular muito grande acontecendo nos ossos e nos músculos. Galerinha, então é isso, a gente fica por aqui na aula de hoje. Na próxima aula, nós veremos as glândulas tireoide, paratireoide e suprarrenais e quais são os hormônios produzidos por elas. Então, deem uma lidinha aí para poder antecipar e ficar mais claro para vocês o conteúdo, que nas próximas aulas nós vamos estar falando dessas 3 glândulas. Beijinhos e até a próxima! Semana que vem tem mais!